Boa tarde, pessoal. Dentro daquilo que nós nos propomos a fazer aqui no Visão Espírita, estamos falando das leis morais e hoje, em especial, nós vamos falar sobre a lei de reprodução, né? Muitos de nós, às vezes, nos colocamos diante da maternidade, da paternidade, como pessoas não capacitadas, como espíritos não capacitados a esta condição. E é extremamente importante nós lembrarmos, dentro do que nós vamos ver hoje, que a reprodução, a lei de reprodução, ela se faz necessária. Se faz necessária porque o corpo físico é a ferramenta ou pedra de toque para o espírito buscar o aprendizado e o aperfeiçoamento, né, dentro da escala do processo evolutivo. Então, quando nós falamos a respeito de reprodução, é extremamente importante nós lembrarmos o que traz no Gênesis, lá no capítulo 1, verso 28, né? E Deus os abençoou e lhes disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Logicamente que dentro da figura da Bíblia, ou do Velho Testamento, como queiram, nós temos aí todas as observações com relação às Escrituras, mas temos também, se buscarmos para o lado espírita, sabemos que a Terra, criada como planeta de provas e expiações, espíritos já feitos, já criados, que saíram de outros planetas e vieram para cá habitar, como os capelinos, por exemplo, nos trazendo conhecimento. Mas no princípio mesmo, quando nós saímos lá dos seres anelares, né, dos unicelulares, e depois viemos do mineral para o vegetal e por fim ao hominal, se nós observarmos direitinho esta colocação desta frase, deste versículo, nós vamos ver a coerência. Porque se ficarmos somente na lei mosaica, entenderemos de uma outra forma, tá? Naquela postura do Deus vingativo. Se trouxermos hoje para a evolução espiritual, vamos entender então a misericórdia divina. Desta forma, quando nós falamos de reprodução, é importante nós lembrarmos que reprodução dá-se a este nome a série de processos pelos quais os seres vivos transmitem a vida a novos indivíduos e asseguram a continuação das espécies. Então, reprodução dá-se o nome a série de processos pelos quais os seres vivos, né, transmitem a vida. Ou seja, quando falamos de seres vivos, não estamos falando somente da raça humana, né? Estamos falando da raça dos vegetais, estamos falando dos animais, para que assegurem a continuação destas espécies. Então, na definição de reprodução, nós temos isso que o dicionário nos traz, concomitante à reprodução dos seres vivos, que se faz através de outro pré-existente, diferentemente, né, dos outros processos de fecundação que nós encontramos, como, por exemplo, na polinização. Mas a reprodução dos seres vivos, ela se faz de uma outra forma. É necessário o contato desses indivíduos para que isto aconteça, para que esta reprodução aconteça. Então, pode ser assexuada ou agâmica, e sexuada ou singâmica. E aí nós vamos ver como é que funciona isso na lei de reprodução. Tá? Às vezes a gente jamais ouviu esse termo assexuada ou agâmica e sexuada ou singâmica, mas extremamente entendermos esses processos, esse tipo de reprodução dentro dos seres vivos, perfeito? Até porque na reprodução assexuada, e outra coisa, se tivermos qualquer dúvida, paramos e comentamos como sempre combinamos, tá bom, meninas? Tá? Na reprodução assexuada, né, é uma célula ou um aglomerado celular que se destaca do indivíduo produtor, tornando-se independente para dar início a um novo ser semelhante ao primeiro, que é o caso, né, da raça humana, da raça animal,
do gênero humano ou gênero animal, até porque quando esta célula, um aglomerado celular que se destaca do indivíduo, nós costumamos dizer que é um pedacinho da gente que sai. E talvez aí nós consigamos entender neste processo aquilo também que a Igreja Católica usa até hoje, né? Unam-se e que sejam uma só carne, que sejam uma só direção, por assim dizer. Quando nós vimos, por exemplo, na reprodução assexuada, em que ele fala a respeito dessa célula ou aglomerado celular que se destaca no indivíduo, tornando-se independente para dar início a um novo semelhante ao primeiro, nós temos que observar que, primeiro, quando falamos de célula, estamos falando de uma coisa e não do óvulo em si, tá? Quando falamos da sexuada, aí sim, a célula, ou espermatozoide, se dstaca de um ser vivo e junta-se uma outra célula, ou seja, a um óvulo. Na assexuada, é uma célula ou um conglomerado celular que se destaca do indivíduo produtor. Isso nós podemos fazer, por exemplo, meus irmãos, na célula assexuada, como, por exemplo, os enxertos nas plantas, são seres vivos. Então, nós tiramos de um outro, tá? Um pedaço, por exemplo, de uma árvore de limão, colocamos numa árvore de um limão mais doce, se quisermos fazer uma cruza, ou mudarmos geneticamente. Antigamente não se usava esse termo genético. Hoje, nós poderíamos falar que mudamos geneticamente o processo ou estamos interferindo nesta reprodução, por assim dizer. Então, quando falamos da sexuada, é uma célula que nós pegamos do outro e trazemos para fazer a reprodução ou o incremento de um outro corpo. Na reprodução sexuada, ou seja, a partir do espermatozoide se destaca de um ser vivo e junta-se uma outra célula, ou seja, ao óvulo. Então, nós temos a unicelular e depois temos a unificação a união das células. E aqui que eu agora reforço aquilo que eu disse, que eu tinha colocado de uma forma errônea no outro slide, mas aqui é que eu coloco aquilo que nós ouvimos, né, invariavelmente, nas cerimônias matrimoniais, em que o reverendo, o pastor, ou quem quer que seja, fala a respeito disso, desta reprodução baseada lá no Gênesis 1:28, correto? Ou seja, que dois corpos, duas células sexuadas, ou seja, o espermatozoide e o óvulo, uma vez que se encontram, vão gerar um novo corpo, vão gerar um outro ser, por assim dizer, que, claro, um corpo habitado por algo inteligente que venha movimentá-lo nesta condição. Tá? Então, os óvulos formam-se no organismo feminino e os espermatozoides no órgão masculino. Certamente que nós temos aí aquela eu não gosto de dizer, né, mas daquela história de Adão e Eva, né, que Deus, então, fez Adão e da costela de Adão vai e faz Eva. Certamente que se nós pudéssemos fazer uma figura de linguagem, nós não encontraríamos uma origem dentro daquilo que a ciência explica, que são a união do espermatozoide e do óvulo. Então, cientificamente é improvável. Sabemos, pois, que hoje é possível identificar um indivíduo através das células, através da identificação do DNA, por uma parte do corpo, seja um osso, seja uma pele, seja um fio de cabelo, um pedaço de unha. Mas não dali, então, gerar um outro corpo. Se assim fosse, esta reprodução seria assexuada e não sexuada. Partiria de célula para célula, não como o caso da sexuada, que necessita de um complemento do negativo e do positivo. Então, quando os dois órgãos não existem no mesmo indivíduo, diz que ele é hermafrodita. Estando em indivíduos separados, a espécie é unissexuada, como se dá com a espécie humana e os animais superiores. Está lá na enciclopédia, né, da pesquisa educacional, que Sérgio Biagi Gregório utilizou também para fazer esse material. E eu trouxe essa informação exatamente do Biagi Gregório. Então,
Quando os dois órgãos existem no mesmo indivíduo, consequentemente, dois órgãos, nem todo hermafrodita possui o espermatozoide e o óvulo ao mesmo tempo, né? Nem todo hermafrodita possui. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Mas é uma observação importante a ser feita, que a doutrina espírita, e não é o nosso tema de hoje, mas explica a respeito. Nos traz uma luz sobre esta problemática, que qualquer hora, assim que a gente estudar um pouco mais profundamente o espiritismo e a visão espírita do hermafrodita, nós poderemos trazer aqui também, Deus quiser, né? Na população do globo, e aí nós vemos a sexuada e a sexuada para entendermos um pouco mais dentro daquilo que estamos vivendo hoje. Perfeito? Quando Kardec pergunta aos invisíveis, lá na 686, é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E hoje, queira sim, queira não, meus irmãos, nós estamos vivendo condições e situações, né, em que seres estão vivendo, né, humanos estão vivendo em pares, não são casais, são pares. Casal é um macho e um fêmea, uma fêmea. Isso são casais. Pares são duas do mesmo sexo, tá? Então, e vamos falar a respeito disso um pouquinho mais adiante, quando Kardec fala a respeito da reprodução dos seres vivos e trouxe essa luz aí, ou essa lembrança desta condição para nós mais tarde falarmos a respeito. Eles respondem, é evidente, sem a reprodução o mundo corporal pereceria. Por que eu citei essa... E hoje estamos vivendo um incentivo, lamentavelmente, a manifestação da homossexualidade, e sabemos que a homossexualidade, não estou aqui de forma nenhuma criticando, estamos falando de uma forma científica e não de uma forma pessoal, e não é a minha opinião pessoal, é o que diz a ciência, que dois polos iguais não geram um terceiro corpo, tá? Se nós entrarmos nesta onda e navegarmos dentro do homossexualismo, chegará um momento que, teoricamente, o mundo acabaria no sentido de habitação humana. Porque se não há reprodução, não há corpos. Se não há corpos, não há reencarnantes. Se não há reencarnantes, qual é o objetivo da Terra? É para pensarmos. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, sem o mundo, sem o corpo, qual é o mecanismo? Qual é a ferramenta do espírito? Que ele vai se utilizar para seu aprendizado, para sua progressão moral, para sua progressão espiritual. Necessita da ferramenta. Necessitamos, então, dos nascimentos, necessitamos dos corpos. Queira sim, queira não. E quando eu falo a respeito desta condição, meus irmãos, não pensem que sou contra a adoção. Mas os pares homossexuais adotam, mas adotam de alguém que pariu, né? De alguém que, de alguma forma, deu à luz. O que é uma atitude louvável a adoção, e aí não sou contra, né, sejam por casais homossexuais, que adotam crianças necessitadas em situação de vulnerabilidade, o que muitas vezes faz parte do karma daqueles indivíduos que adotaram esta criança, faz parte da programação reencarnatória, esse processo de adoção, quando dois pares estão vivendo juntos, para que isto aconteça. Então, temos que investigar quais são os compromissos dentro desta adoção, certamente que são louváveis sempre. Tá? Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra, ou seja, né, a China, em algum tempo, limitou
a concepção, dentro das famílias, em no máximo 2 indivíduos, 2 filhos. E houve isso muito mais lá nos anos de ferro, principalmente na época da Guerra Fria, 60, 70, houve um descarte muito grande. Se nós buscarmos na história, se buscarmos na literatura arquivada, no jornalismo, nós vamos encontrar inúmeros corpos descartados pelas ruas e pelos esgotos das cidades chinesas. Exatamente quando Kardec faz essa pergunta aos espíritos, eles respondem: não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio, ele coisa alguma inútil faz. Então, quando um determinado ponto do globo, como temos hoje a China, temos a Índia, são 2 mega populações de mais de 1 bilhão de habitantes, eu tenho números aqui, mas de 2010, quando determinados governos tomam essa atitude, tomam atitude no sentido de segurar o crescimento, de segurar os nascimentos, e fez a China dessa forma, certamente que vem contra as leis de Deus, porque desconhecem esse processo natural que, de repente, vem para equilibrar essa população do globo terrestre. Haja visto, peste negra, por exemplo, matou quantos milhões de pessoas a peste negra? A gripe espanhola, quantos matou? Esta que está agora, quantas pessoas morreram no globo todo? Mas se nós formos fazer uma contrapartida entre mortes e nascimento, nós vamos ver que ainda a balança se equipara, se equivale. Mas, da mesma forma que se nós deixarmos, por exemplo, lá na África, se tirarmos os leões, os cervos aumentarão assim numa quantidade terrível. Se não houver o predador do cervo, ele vai se expandir. Se não houver o predador do búfalo, se não houver então, e se houver muito leão, vai faltar comida para os bichanos, porque vai haver o desequilíbrio. Então, quando Kardec faz esta pergunta da população global, ele se refere não só à raça humana, mas se refere a todas as raças na lei de reprodução. Tá? Então, mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz inútil nesta condição e nesse sentido. Porque nós, às vezes, ficamos imaginando: nossa, mas lá na China tem muita gente, está morrendo de fome. Nossa, mas lá na Índia é uma pobreza, é uma sujeira, coisa que o valha. É a característica de cada povo, tá? É a característica de cada ambiente, onde cada indivíduo tem o seu tempo naqueles ambientes, para que dali tirem alguma prova ou expiação, ensinamento ou aprendizado. Isso nós temos que pensar. Então, tanto Deus quanto a espiritualidade não faz nada de afogadilho, não faz nada. Nossa, será que vai acontecer isso? Não existe planejamento. Estamos falando do globo terrestre, que é um único e somente planeta. E os outros? E os outros? Como será que vivem? Que tipo de vida tem? Qual é a sua população? O homem que apenas vê um canto do quadro na natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Então, se nós acharmos, por exemplo, que a superpopulação só vai acontecer na China, vamos aqui nos enquadrar a resposta dos benfeitores espirituais. Ele está vendo somente um canto do quadro. Nós temos que olhar isso como um todo. Olhar como um todo em termos de população do globo e olhar como um todo em termos de população do mundo. Muito mais a população do globo, que é o ambiente que nós estamos agora. O que está acontecendo e o que pode acontecer é que não que a população aumente demais, mas que nós venhamos a esgotar as reservas naturais da água, poluir o ar de tal forma que a gente não consiga respirar. Isso é uma ação humana, né? Então, essa degradação que está acontecendo no planeta hoje,
A degradação ambiental, a degradação moral caminham juntas. Quanto mais aumenta a degradação moral, mais a degradação ambiental também vai acelerar. Porque um degradado moralmente não tem amor por nada. Então, esta população, a partir do instante em que não há no equilíbrio, em que não há, e aí vem as grandes catástrofes, que de repente vem e ceifa aí milhões de pessoas, e nós não entendemos por quê. Da mesma forma, tá? Da mesma forma como lá na roça, de repente, ou lá na fazenda criadora de gado, de repente vem um raio lá e mata 500 cabeças, de repente vem uma peste lá no rebanho dos porcos e ceiva 500, 600 cabeças. Existe uma razão para isso. Isso chama-se equilíbrio. Tá? Isso chama-se equilíbrio daquilo que os espíritos respondem a Kardec. Então, esta harmonia, nós não podemos olhar somente num canto, nós temos que olhar de uma forma geral, como um todo, e não somente aquilo que nós entendemos. Né? Ainda dentro dessa população, olha só, a população mundial chega a 7 bilhões de pessoas. Esse dado está defasado. Esse dado é de 2010. Tá? Olha só, nós temos na República Popular da China 1.338. Nós temos na Índia 1.189. Nós tínhamos nos Estados Unidos 313, na Indonésia 245. No Brasil nós tínhamos menos que 200 milhões. Hoje já passamos de 210, 220 milhões. Então, se nós pegarmos numa proporção, por exemplo, o Brasil cresceu aproximadamente aqui 5%, 220, 20, em 8%, 8,5% em 12 anos, né? Em 11 anos. Estamos com 221 milhões, 222 milhões. Então, só a nossa população, se vai a um crescimento de 8%, quanto que a pandemia, meus irmãos, aqui estamos falando friamente em números, né? Para equilíbrio, não estamos aqui falando de dor, não estamos aqui falando de doença, estamos falando da pandemia no sentido de controle de população. Quantas pessoas desencarnaram nesta pandemia? Se nós pegarmos, registrarmos essa pandemia em 10 anos, se assim ela se estender, talvez nós tenhamos um número equilibrado, no sentido de manter aquilo que existe. Se tivemos um crescimento de 8 milhões, houve uma morte de 8 milhões, por exemplo. É muito simples, é só nós pegarmos, por exemplo, nesse período de pandemia, quantas pessoas desencarnaram e quantas pessoas nasceram. É muito simples. E, às vezes, aqui também não quero entrar no mérito de novo. Estou falando de estatísticas, estou falando de números. Para nós analisarmos os nascimentos e as mortes, independente da consequência da morte, da causa mortes, nós não podemos pegar o último ano nem o penúltimo ano. Nós temos que pegar, no mínimo, os 5 últimos anos para fazermos tábua de comparação. Não se deixem levar, olha, morreu 600 mil pessoas, tá, mas quantas morreu no mesmo período há 3 anos atrás? No mesmo espaço de tempo? De quais consequências? É isso que nós temos que fazer. A doutrina espírita nos traz luz ao raciocínio. Tá certo? Nós não podemos embarcar em informações que são jogadas todos os dias no nosso rosto, na nossa cara. Nós temos que buscar qual é a informação mais segura para sabermos hoje sobre nascimentos e mortes. É o cartório de registros.com. Lá você tem as mortes e você tem os registros dos nascimentos. Então, na população do globo, voltando para cá, Brasil, Paquistão, aquela coisa toda, e o México lá embaixo. Mas é um dado de 2010. Se colocarmos uma taxa de crescimento de aproximadamente 8%, nós estamos falando aqui de 1.300, nós estamos aqui falando na China hoje que 1.600 milhões de habitantes, mais ou menos. Olha o número que é isso. Né? Então, Deus sabe o que faz, com certeza. Né? Quando falamos da reprodução, é impossível nós não falarmos de reencarnação em progresso. Né?
Os homens atuais formam a criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Muitos de nós, a gente, não, porque nós viemos do macaco, porque nós viemos do Australopithecus, nós viemos do Neandertal, ou enfim. Cada um de nós trazemos conosco, mas originariamente do macaco, né? Que aí veio todos os homens primitivos, Neandertal e outras coisas. Kardec vai investigar aos espíritos para trazer um pouco mais de esclarecimento. E olha o que ele diz. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de crescimento e de desaparição. Ora, nós não tivemos o desaparecimento, né? Por exemplo, dos Incas, nós não tivemos dos Aztecas, dos Maias. Quantas civilizações não desapareceram com o tempo? Nós também podemos passar por isso, apesar de toda a nossa grandeza, segundo a informação dos espíritos. De que forma ela pode ser extinta? Na substituição de uma nova, tá? Na condição de regeneração, e nós estamos passando por um processo de planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nada, e vou dizer uma coisa, meus irmãos, virão mais coisas por aí, virão muito mais dificuldades por aí, que nós ainda não sabemos o que é. Então, a espiritualidade, ela nos previne a respeito de determinadas situações, e a espiritualidade séria, ela não marca uma data. Nós temos, consequentemente, observado videntes, pessoas dito médiums, que vão às televisões fazer seus prognósticos, as suas previsões, muito mais baseado, se nós observarmos, é baseado em estatística. Se pegarmos os ciclos das catástrofes, se pegarmos os ciclos, os números proporcionais deste ou daquele, aonde queremos investigar, nós vamos chegar no resultado. Nós vamos chegar no resultado. E muitos, agora, principalmente quando veio a pandemia, dizendo que Chico havia previsto a pandemia. Chico nunca escreveu a respeito, não deu data para isso. E quando Chico fala a respeito da data limite, a conotação é outra completamente diferente. Então, quando nós encontrarmos alguém que diz, olha, e quantos fins do mundo já não aconteceu, né? Quantos pregadores, quantos religiosos, quantos ícones espiritualistas não propagaram o fim do mundo? O fim do mundo, ele acaba para quem não consegue perdoar, né? Quem não consegue sorrir, quem não consegue trazer dentro de si algo de bom, só vê amargura, só vê preto e branco na vida. Para esse acabou o mundo. Então, essa desaparição da nossa raça, ela pode acontecer? Pode. Pode vir uma raça nova aí. Talvez um corpo melhorado, talvez uma inteligência mais avançada, não digo inteligência mais atrasada, mas uma dificuldade maior de interpretação dos valores morais, inclusive. Porque se nós observarmos uma geração que nós tínhamos há 50 anos, 60 anos atrás, passados, e observarmos a geração de agora, nós vamos ver quanta diferença. Quanta diferença. Diferença de valores morais, diferença de estabilidade emocional, de alicerce emocional, de interpretação das coisas, com preguiça de pensar. Nós exercitávamos um pouco mais. Então, hoje, são muito mais preguiçosos no pensar. Então, estão havendo acomodações dentro do quadro global no que diz respeito à população, no que diz respeito aos espíritos encarnados. Isso nós não podemos negar. Tá? Hoje, ainda, quando estava vendo revendo esta matéria,
eu fiquei imaginando, né? Nós estamos numa situação, numa condição que nós vamos ter que nos calar para não nos ofendermos, lamentavelmente. Porque da forma como a coisa está andando, qualquer coisa que a gente fala ofende as pessoas. E ofende um determinado grupo que tenta dominar. Tá? Impondo as suas ideias, impondo as suas vontades. Então, tudo aquilo que você não concorda com esse grupo, se você não concordar, você é isso. Você é homofóbico, gordofóbico, colorfóbico, e tudo quanto é fóbico que existe. A partir do momento que você não pactua com determinados pensamentos de determinados grupos. E está chegando o momento de ser proibido de nós opinarmos, darmos a nossa opinião. E se nós formos nos abaixando, vai ficar pior. Nós temos que arrumar uma forma, não de contestação, mas de entendimento. Não de atrito, mas de convergência. Precisamos fazer isso. Senão nós teremos dificuldade, porque esta raça já está se transformando. De inúmeras formas. Intelectualmente, moralmente, socialmente, inúmeras formas. Tá? Vicente. Oi. Eu estava pensando aqui também, né? Você falando que a gente vai ter que ter muito cuidado com o que fala, com o que coloca. Imagina assim para a gente que é professor, né? Você está dando aula para 30 adolescentes. Nossa, cada palavra que a gente fala, assim, a gente tem que pensar muito, porque eles falam, professora, mas você não gosta disso, você tem preconceito. Nossa, então parece que a gente está ali colocando uma ideia na cabeça deles, mas não é. É um comentário, é uma coisa assim que você deixa em aberto, mas que corre o risco deles levarem adiante como se a gente fosse assim uma má intenção, né? Exatamente, mas você sabe por quê? Porque a referência que eles têm hoje são a maioria das crianças, né, que passam a maior parte do tempo em frente a aparelhos eletrônicos, internet, seja de jogos, seja de filmes, o que quer que seja, ou os programas terríveis que tem por aí, e são influenciados não pelos pais que deveriam fazer isso, mas são influenciados por pessoas que jogam em cima deles o que eles são pagos para jogar. Ou seja, fornecem, são influencers, né? A moda agora é você ser influencer, ou ser youtuber. Pessoas vazias, sem nenhum conteúdo. Qual é o resultado da passagem dessas informações? Terríveis. E aí vem a transformação. Talvez esteja começando aí um processo de extinção e nós ainda não percebemos. Mas é de se observar. Se nós observarmos a velocidade com que esse tipo de coisa esteja acontecendo, principalmente nas escolas, porque isso só está acontecendo nas escolas, minha irmã, porque lá em casa não tem freio. A informação lá em casa está distorcida. A educação está terceirizada para o espírito. Esse espírito não tem mais parâmetro. Se não tem parâmetro, dificilmente tem limites. E aí é para nós pensar. E aí tem que ter muito cuidado. Hoje eu vou falar, por exemplo, aqui no Maria de Magdala, nós vamos falar sobre religião. Sobre religião e família, inclusive. Ora, dentro do processo que nós estamos na lei de reprodução, esses que estão vindo agora, é complicado. Substituirão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Lá nos tempos primitivos, o homem tinha um tipo de sentimento, né? Ele matava para sobreviver, para comer. Hoje o homem mata por prazer. Como será que o homem fará no futuro? E olha que são derivações. Nós nos derivamos dos selvagens e vamos, então, propiciar uma nova raça, derivará de nós. Quais serão os pensamentos? Será que vai degenerar? Será que vai estourar de vez? É para pensar. Mas que acontecerá? Não tem dúvida. Até pelo processo evolutivo, pela necessidade da evolução,
o processo irá acontecer. Dentro, inclusive, dessa transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Agora, a que tom isto vai acontecer? A que tipo de informação? Porque eu já disse aqui em uma outra aula e volto a dizer, na minha pálida opinião, isto ainda tem uns 4, estourando 5 séculos para frente, na minha opinião, por aquilo que nós observamos. Daqui a 4 ou 5 séculos, talvez menos, 3, tudo que se pratica hoje, por exemplo, será abolido lá na frente. Então, a pessoa que é corrupta, ela não será aceita lá adiante. Ela não será aceita em determinadas sociedades, em que primarão, pelo menos, se buscarmos o caminho da regeneração e do aprendizado espiritual, tá? Em que ser desonesto não será aceito como era antigamente. Me recordo que no nosso grupo de garotos, quem fumava não participava do nosso grupo. Ele era tirado de fora. Ou seja, hoje é tirado de fora aquele que não fuma, por assim dizer, né? Que hoje os vícios são muito mais pesados. Mas nesta derivação, as transformações acontecerão. E ela vai demandar muito, o resultado vai demandar muito da forma como nós estamos fazendo hoje. Lamentavelmente, dentro do processo reencarnatório progressista, ou progressivo. Tá? Quando Kardec ainda pergunta aos espíritos, do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Kardec era terrível, né? Ele tinha que cutucar, falar, mas espera aí, o modelo era o mesmo, não era? Teve uma asa a mais, teve uma asa a menos, teve um pé a mais, um pé a menos. Ele vai cutucar, ele vai perguntar, porque nós precisamos entender isso. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas, como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, ele está dizendo que partiu de uma matriz. E aí, esta matriz, e aí tem um outro detalhe, né? Em que nós temos brancos, negros, amarelos, mulatos, mamelucos, caboclos, enfim. Aqui no Brasil, principalmente, a diversidade de raças é muito grande. Tá? Porém, há uma coisa extremamente interessante que, às vezes, nós não observamos nesse processo. Sabemos que o perispírito molda o corpo físico de acordo com a necessidade do espírito, onde e como ele vai habitar. Então, eu não poderia ter, por exemplo, um albino, né, exposto ao Saara, por exemplo. Então, há toda... E olha que engrenagem maravilhosa, em que tudo vai se ajustando, e hora ou outra, um ou outro destoa por alguma razão, tanto que na África, os negros albinos eram sacrificados, tá? Por serem da forma como eram, como são. Então, tudo tem uma engrenagem que vai se encaixando. E esta transformação, ou seja, a partir do tronco criado, o espírito, baseado naquela matriz, ele vai criar, vai moldar o seu corpo físico de acordo com a prova, de acordo com a região, de acordo com a necessidade que ele tem do aprendizado. Às vezes, um deles extrapola extremamente de acordo com as estripulias que fez, vai ter que se enfiar num corpo limitado, coisa que o vale. Mas a derivação, segundo os espíritos, o corpo que nós utilizamos, ele deriva-se, então, de uma matriz, de um tronco. Qual é o tronco? Seria, e aí vem a pergunta, né? Seria dos macacos? Será que seria? Para se investigar. A ciência pode responder isso. E que já tem inúmeros estudos a respeito.
Perfeito? Até porque Kardec disse, entre a religião e a ciência, que nós ficássemos com a ciência. Dentro desse processo ainda, na pergunta 691, qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Oh, bendito Kardec, né? Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distinto e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Por assim dizer, para nós darmos um exemplo bem claro a respeito, antigamente, lá na infância da humanidade, o homem, para comer, pegava um porrete, saía atrás da caça, corria atrás da caça, até alcançar e dar uma bordoada nela. Agora, o que ele faz? Ao invés de sair correndo, ele monta uma arapuca. Mais adiante ainda, ao invés de ele montar a arapuca para esperar, ele montava a arapuca e ficava esperando ali. Ao invés de ele correr atrás do bicho, a hora que o bicho vinha, ele pegava na armadilha. Mais adiante, ele desenvolve o rifle para caçar. Ele fica deitado e atira. A uma distância, às vezes, de 500, 600, 1000 metros. Então, o que sobrepõe, né, do caráter distintivo e dominante das raças é a inteligência se sobrepondo à força. Tem aqueles quadrinhos, né, que para você conquistar, para o homem primitivo conquistar uma mulher, pegava um porrete, arrastava, dava uma bordoada e arrastava pelos cabelos. Hoje não. Até um tempo atrás você levava um buquê de flores, porque se você leva flores hoje, não é mais uma conquista, é assédio. Lamentavelmente. Você manda flores para alguém, é assédio. Né? Alguém falou alguma coisa? Não. Então, a força, a inteligência se sobrepõe à força. Tá? Ou seja, nós temos aqui uma escada evolutiva em que o homem sai do primata ao chegar ao homem moderno sentado em frente a um computador. Ele vem desenvolvendo ciclos, vem desenvolvendo fases, vem desenvolvendo inteligência. Então, ele sai da curvatura, chega ao Homo erectus, até chegar à curvatura de novo no computador, que hoje nós todos estamos curvados, né, nos computadores, nos celulares, ou coisa que o valha. Então, dentro do processo de reprodução, na reencarnação e progresso, nós passamos por essas fases. Dentro ainda, Kardec pergunta, será contrária à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças, animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Ou seja, se seria contrário à lei da natureza, né? Se a ciência pegasse que essas modificações que a gente vê aí, né? Por exemplo, o bebê de proveta, a inseminação in vitro, que é o bebê de proveta, a fertilização in vitro, né? A transformação dos alimentos, os transgênicos, coisa que o valha. Seria mais conforme essa lei deixar que as coisas seguissem o curso normal? Ou seja, podemos mexer ou não podemos mexer, por assim dizer, tá? No tete a tete. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de Deus que serve para atingir seus fins. Sendo seus fins, não os fins do homem, os fins de Deus. Tá? Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição e corresponder às vistas de Deus. E aqui nós estamos, né? Dentro dessa lei de reprodução, dentro da reencarnação e progresso, é aqui que nós estamos falhando, que nós estamos destruindo algo que nós vamos necessitar lá na frente. E talvez a raça tenha que se ambientar, se adaptar a viver sem sombra, a viver sem água, a viver sem uma série de coisas, a mudar seus hábitos alimentares em função da escassez que possa vir a ocorrer em função da degradação que nós estamos fazendo hoje. Isso pode acontecer? Pode.
né? A gente vê inúmeros filmes aí, estamos passeando pelo solo de Marte agora e ficamos a imaginar se ali algum dia teve vida. Pode ter sido que sim. Pode ter havido vida ali, sim. É um planeta que pode ter sido devastado, degradado? Sim. Por que não? Por que não? Quem é que pode afirmar positivamente ou negativamente? São suposições. Né? Da mesma forma que Deus, dentro dos seus fins, como ele diz, né? Que o homem evolui para atingir os seus fins. O que será que tem nos reservado? Por isso que somos espíritos eternos. E a gente fica, às vezes, né? Achando que é o suprassumo do limão, da laranja, que é o último biscoito do pacote. Somos ninguém dentro de um processo tão grandioso quando a gente começa a estudar. Somos absolutamente ninguém. Dos obstáculos à reprodução. Falamos da reprodução, falamos da reencarnação e progresso, e agora dos obstáculos à reprodução. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução. Eu diria, meus irmãos, volta aqui de novo, agora falando dentro de ciência. Não estou aqui falando contra, estou falando de corpos, estou falando de ciência, estou falando de reprodução. 2 corpos iguais não reproduzem. Ok? Certo? Estamos falando única e exclusivamente disso, reprodução. 2 corpos iguais não reproduzem. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Tudo que embaraça a natureza é contrário à lei geral. Entenderam o que eu disse? É para pensar. Estamos falando de ciência e estamos falando de reprodução. Tudo que embaraça a natureza, tudo que impede a reprodução em sua marcha é contrário à lei geral. Qual é a lei geral? A lei divina. Tá? Aí pode espernear para ir para esse lado, para aquele lado, chamar disso, daquilo. Não tem. É esse o canto da coisa. Não tem outro. Não tem outro. Tá? Entretanto, na 693, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo esta reprodução? Né? Vamos citar assim. Vamos matar o leão para o leão não comer a gente. Mais ou menos, tá? Que é o que diz. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva. Reprodução indefinida. Larga escala, sem qualquer controle. Há outras espécies das quais o próprio homem acabaria por ser vítima, ou seja, criasse tantos leões na Terra, né, que o homem seria a janta deles todos os dias. Pratica ele o ato repreensível impedindo essa reprodução? Ou seja, será que nós vamos praticar um ato repreensível se a gente matar esses leões para a gente não ser devorado? Vamos ver o que dizem os espíritos. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Tá? Usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Ou seja, controlar esta taxa de determinada espécie. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza e é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Ou seja, utilizamos a nossa inteligência para manipular determinadas situações e condições. Porém, quando ele fala age por conhecimento de causa, nos dá também aqui uma lembrança. Olha, você tem um livre-arbítrio, viu? Quando você tem conhecimento de causa, quando você sabe como funciona, como você sabe o que é bem, o que é mal, tem uma coisa aqui que chama-se livre-arbítrio. Olha lá como é que você vai usar isso.
É extremamente importante nós lembrarmos. Tá? Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, prevendo a própria conservação, obstém ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Os mesmos animais. Né? Então, cada espécie, queira sim, queira não, é responsável pelo ponto de equilíbrio da outra. Não se contrapondo. Daquilo que Deus organiza e faz de acordo com a necessidade de cada indivíduo ou de cada espécie, ou de cada raça. Então, há um porquê embaixo de todo esse firmamento. Existe uma razão. Existe uma justificativa. Qual é? Nós desconhecemos. Somos completamente ainda ignorantes nesse sentido. E quando ele fala a respeito dos obstáculos da reprodução, dessa recriação, desse controle, somos completamente ignorantes. Não temos noção do que falamos nesse sentido. Não temos noção. Uma vaga lembrança. Quem sabe, uma vaga lembrança. Dentro da lei de reprodução, nós não poderíamos esquecer de trazer, né, o casamento e o celibato. Até porque é através... Antes era, hoje não, né? Hoje não precisa mais casar. Mas vamos falar do casamento, da união das pessoas. Tá? Quando duas pessoas se consorciam no desejo de formar uma família e ter um filho, por exemplo, tá? Ou não querem ter filhos. E é nesse sentido. Imagina Kardec, quando codificou a doutrina, a condição, a situação da sociedade, a situação, os costumes, tudo era completamente diferente, porque naquela ocasião, quando uma mulher tinha um filho fora do casamento, era complicado, ela era excluída pela sociedade, ela era vista com maus olhos, às vezes, e na maioria delas, ela era expulsa da casa dos pais, era deserdada, pedia nome de família. Hoje não. Hoje as produções, além das produções independentes, além das gravidezes, da gravidez indesejada, há a gravidez irresponsável, no sentido irresponsável, no sentido de planejamento. A gravidez acontecendo, sabemos que existe um propósito para o espírito reencarnar. Mas dessa gravidez irresponsável, em que todo mundo quer aproveitar dos prazeres da vida, principalmente do sexo, que é um dos prazeres que mais se pratica, sem tomar as devidas medidas de contracepção. E aí, então, nós temos lares, seres, sociedades desajustadas. Enquanto que, quando lá no questionamento do casamento, era um pouco, mas naquela época o pessoal era arcaico, era hipócrita. A hipocrisia sempre existiu, lá e aqui. Hoje existe uma hipocrisia também muito grande em defender o amor livre, em defender o aborto, lamentavelmente. Mas aí, Kardec, então, na 695, pergunta, será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Olha só, né? Eles respondem, é um progresso na marcha da humanidade. Isto é, uma união permanente dos seres. Hoje, dificilmente a raça humana, né, tem uma união permanente. Dificilmente. Os casamentos hoje são descartáveis. Tá? Esse progresso aí na marcha da humanidade, que quando Kardec fala união permanente dos seres, eles completem as suas vidas, que eles completem os seus projetos, que ele, formem famílias, que ele criem filhos, que ele eduquem filhos, que criem feudos aí, para que se fortaleçam de todas as formas, moralmente, intelectualmente, emocionalmente, os laços de família se fortaleçam.
quando fala a respeito do progresso, Kardec fala nesse sentido, para que isso aconteça. Hoje nós vemos que praticamente não é isso que acontece, né? Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Ou seja, se é contrário, eles dizem que é um progresso. Aí, mas que efeito teria sobre a sociedade se não houvesse casamento? Uma regressão à vida dos animais. O que está acontecendo hoje conosco? Como é que estamos vivendo hoje? Como estão os sentimentos hoje? Como estão as relações afetivas hoje? Descartáveis. Muito fracas, inexistentes. Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma regressão. Ou, na pior das hipóteses, uma estagnação, uma deploração acelerada desses valores. O que nós estamos fazendo? O que estamos fazendo com tudo que se conquistou? Aí sempre vai ter alguém que vai dizer, mas era muito mais duro, era patriarcal, porque o homem, porque a mulher. Qual era a necessidade disso? Qual eram os pecados disso? Qual era a responsabilidade disso? Das famílias patriarcais, do machismo? Qual era a responsabilidade destes que praticaram? Porque Jesus sempre pregou, Deus sempre pregou amor, respeito, preservação. Nós é que vamos degringolando na onda dos nossos interesses. Ora leva para cá, ora leva para cá, ora leva para lá. Ora é o machismo, ora é o feminismo, ora infantil. Hoje inventaram nome para tudo: infanticídio, feminicídio, homicídio. Morte é morte, meus irmãos. Qualquer que seja, de qualquer espécie. A gente tem mania de ficar inventando palavras novas para defeitos velhos, para vícios velhos. Né? E hoje estamos fazendo isso com as relações humanas, principalmente casamento. Dificilmente se encontra hoje casamento de 40, 50 anos. É muito difícil, lamentavelmente. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. Esse é o estado da natureza, correto? O casamento constitui um dos primeiros atos do progresso das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas, cada um tem uma forma. E aí que eu digo, quando aconteceram as famílias, os feudos patriarcais, aquela coisa toda, cada um dentro do seu costume, cada um dentro do seu momento, cada um dentro da sua evolução. Por isso que existiam e existem sempre deveres e obrigações, tá? Direitos e deveres. Para onde leva isso? Vamos organizar. A partir do instante em que o espírito é criado simples e ignorante, que diante do Criador, homem, mulher, preto, branco, gordo, magro, alto, baixo, é tudo igual. E hoje a coisa está muito difícil, é para nós verificarmos isso com mais cuidado. Tá? A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Estamos vivendo isso. Né? Estamos vivendo isso. Nós temos, por exemplo, no exemplo as araras. As araras, elas escolhem o seu parceiro e caminham a vida com ela e morrem juntos. Né? Enquanto nós temos humanos, e lamentavelmente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 casamentos, isso tem outro nome. Lamentavelmente. Estas relações sentimentais, essas energias que se trocam, é para se pensar. Ainda, Kardec pergunta, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus, né? Aquele, não, eu não quero ter filhos, eu não vou me casar, porque tem casais, às vezes, que se casam e não querem ter filhos, é a opção deles. Mas tem aqueles que não vou me casar, não quero me dedicar a ninguém,
Não quero ter filhos para não me encher a paciência, eu não quero ter filhos para ou casar para danificar o corpo. Eles respondem: não, e os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Quantas vezes, meus irmãos, a gente vê compromissos, né, reencarnacionistas, reencarnatórios, em que espíritos se comprometem no encontro aqui, seja na condição de pai, seja na condição de filho, de esposa, de esposo, e muitas vezes não cumprem. Muitas vezes não cumprem. Numa vida equivocada e muitas vezes frustrada nas suas ambições, porque ao chegar ao término desse processo, ele, queira sim, queira não, no íntimo da sua consciência, ele faz um balanço do que ele fez, do que ele foi, do que deixou de fazer. Queira sim, queira não. Né? Eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que quer um corpo diferente daquele que ele tem e todos os dias se olha no espelho. É complicado. É complicado. O sofrimento que esse indivíduo tem, a frustração que esse indivíduo tem. Fico imaginando este egoísmo diante do celibato, na condição de celibatário, diante de Deus, diante dos compromissos do mundo, dos compromissos reencarnatórios. Esta rejeição é complicada. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade. Espíritos missionários, eles vêm com missões pré-definidas. Haja visto, se nós prestarmos atenção, eles não precisam proferir celibatário, como determinados indivíduos que se enclausuram, vão namorando aí até 15, 16 anos, depois, não, eu quero virar isso, eu quero virar aquilo, e celibato, se fecham. Os que nós observamos, os espíritos missionários que nós observamos, eles vivem sozinhos, porque o objetivo deles não é o casamento. O objetivo deles não são os filhos da carne, são os filhos do mundo. O compromisso desses espíritos é na organização de afazeres, seja na área da caridade, seja na área do auxílio, seja que área eles querem se dedicar. É diferente do celibato. Invariavelmente, o celibato também é confinamento. E espíritos missionários não se confinam. Eles saem para o mundo. As Teresa de Calcutá, o Chico Xavier da vida, os Divaldo da vida, esses espíritos são espíritos missionários. E não são celibatários, tá? Por condição atual, por escolha bem pretérita. Tá? Não quero me envolver com casamento nessa encarnação. Essa encarnação eu quero me dedicar às crianças, aos velhos, à humanidade. Espíritos missionários, diferentes do celibato, daqueles que fazem voto de não querer casar. E se nós lembrarmos, se não me engano, o Pinga Fogo tem uma resposta de Chico a respeito, né? Que ninguém suportaria ele se casasse com ele, porque ele não daria atenção à pessoa, talvez somente aos necessitados. Acredita, né? Isso é muito diferente. Eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior foi o mérito. Maior o mérito. É aquilo que... Uma coisa é você ser celibatário e deixar de ter filhos por opção. E outra coisa, por egoísmo. Não quero detonar o meu corpo. Não quero filho para me encher paciência, aquela coisa toda. E aí nós temos que prestar atenção dentro dos propósitos de cada espírito. Qual é o histórico de cada um? Qual é o propósito de cada indivíduo? É isso que nós temos que ver. Casamento e família. Também precisamos falar dentro da lei de reprodução. Opa. Primeiro, no casamento e família, nós temos a reprodução biológica, né?
Nessa reprodução biológica, consequentemente, nós damos aos nossos filhos a cor dos olhos, nós damos a cor da pele, a cor do cabelo, mas não damos a eles o caráter. Podemos ajudá-lo a formar esse caráter, mas isso vem com ele. Nós precisamos dar uma forjada, muitas vezes. Tá? Nós temos, além da transmissão biológica, a transmissão de culturas e valores. Dentro do processo reencarnatório que estamos tendo hoje, dentro de todo o processo que estamos enfrentando, a transmissão da cultura de valores nas famílias, como é que está acontecendo isso hoje? Não é verdade? Como é que está acontecendo? Estamos terceirizando. O que acontece? As famílias saíram para trabalhar, os pais, a mãe e o pai saíram para trabalhar. Estão jogando os filhos na creche, estão jogando os filhos na escola por necessidades. E queira sim, queira não, essa degradação da cultura, dessa transmissão de culturas e valores, vai se deteriorar. Não tem como não se deteriorar. Tá? Tanto na socialização quanto na educação. Porque a educação, eu costumo dizer que a escola ensina, mas o lar educa. É na escola que você aprende português, matemática, geografia, história e ciências. É lá em casa que a gente aprende. Por favor, por gentileza, com licença, bom dia, boa tarde, eu te amo. E, por fim, na sustentação do equilíbrio da sociedade. Dentro da lei de reprodução, o casamento, a família é extremamente interessante para trazer esses quatro pilares, né? Esses quatro pilares na formação dos valores morais do indivíduo, do espírito. E isto tem que ser feito. Isso tem que ser feito. Beleza? Então, meus irmãos, ainda, né, nós temos poligamia ou monogamia? É extremamente importante, né, interessante esse assunto, dentro da lei de reprodução. Kardec pergunta aos invisíveis: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício de proporção em que devam unir-se? Ou seja, tem mais homem ou tem mais mulheres? Né? É o que eles respondem. Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Então, se de repente, no Brasil tem 3 mulheres para cada homem, mas de repente lá na África tem 3 homens para cada mulher. Então, existe um equilíbrio. Queira assim, queira não, existe um equilíbrio. Então, o que nós vemos? Há países que têm a poligamia. E nós estamos, por exemplo, o Brasil, teoricamente é monogâmico. Tá? Mas a gente sabe que existe a poligamia. Existem, queira assim, queira não, dia desses, zapeando a televisão, eu encontrei um programa em um canal fechado, em que o homem tinha 4 esposas. 4 esposas. E eu fiquei imaginando, se cuidar de uma, dar uma mão de obra, você imagina 4. Né? Então, já é difícil imaginar 4. E as 4 sentadas lá, batendo papo? É complicado, meus irmãos. Mas tem. Ainda, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Ou seja, Kardec pergunta aos espíritos: então, fica com uma, ou com um, ou fica com uns mais? Kardec vai perguntar, porque dentro dessas relações, queira assim, queira não, eu me referi, por exemplo, a este homem que tem 4 mulheres nos Estados Unidos, que são os poligâmicos. Ele tinha 20 e poucos filhos. 20 e poucos filhos. Então, essa mistura consanguínea é complicada. Tá? A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. Ou seja, o espírito talvez que esteja numa condição dessa, ainda que não teve tanto progresso em sua condição humana, por exemplo. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na feição dos seres que se unem. Na poligamia não há feição real, apenas sensualidade. Eu não tenho dúvida disso. E alguém dizer que ama 4 mulheres é complicado. Não estou aqui julgando, não, mas eu não conseguiria. Eu acho que é muito difícil. E aí só pode estar calcado na sensualidade. E os espíritos. Tá?
Lamentavelmente. É isso que eles dizem. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, devera ter possibilidade de tornar-se universal. Seria materialmente possível, dada a igualdade numérica dos sexos. Então, se alguém tem 2, 3 mulheres, tem 2 lá que está sem as duas. Se existe essa paridade, se existe esse equilíbrio. Isso nós temos que considerar também. Deve ser considerada como um uso ou legislação, especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Por incrível que pareça, em pleno século XXI ainda existe a poligamia, lamentavelmente. Já desapareceu, quer dizer, desaparecer não desapareceu. Diminuiu assim de 0 a 10, 9,9%. Mas ainda tem um ou outro que vive nesta condição poligâmica. Obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza, as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução. Nós sabemos que a igreja ela é contrária à contracepção, né, de qualquer forma, dizendo que a lei de Deus tem que ser cumprida daquela forma. Mas sabemos que cada costume, cada ambiente, né, tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Tudo que embaraça, tá, a sua marcha é contrária à lei geral. Consequentemente, segundo a resposta dos espíritos, a contracepção, tá, ela é contra a regra geral. Tá? Sejam os comprimidos, as pílulas, os preservativos ou coisa que o valha. Na 694A, entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais próprias... Nós já vimos essa pergunta. Lá atrás nós vimos ela, mas ele repete aqui. Por quê? Para justificar essa resposta dos obstáculos. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, o poder de controlar. Ou seja, o homem ele vai controlar de acordo com o seu conhecimento, ele vai controlar de acordo com as suas necessidades e possibilidades, e nós fazemos isso. Se a China não fizer um controle de natalidade, aquilo explode, vai faltar comida para todo mundo. Tá? Embora no globo tenha comida, teoricamente, tá? Mas se eles não têm essas, e aí é que os espíritos falam, se utilizando da inteligência do homem para que ele possa fazer esse tipo de controle. Perfeito? E aí, meus irmãozinhos, voltando, né, dentro dessas condições e situações que nós nos deparamos, às vezes, quando temos no objetivo, nós organizamos a nossa vida para as lutas, quando nos consorciamos com alguém, seja numa relação, porque o casamento, o casamento não existe só de papel. Hoje existe a coisa que chama-se de direito, né? Casamento de fato ou de direito. De fato, quando você põe no papel, de direito, quando você passa depois de um determinado tempo morando junto, já é um casamento de direito. E existe também dentro da legislação as responsabilidades civis, tanto naquele que vive de fato como naquele que vive de direito dentro dos contratos matrimoniais ou pré-nupciais que se desenrolam em cada relação. Mas tem uma coisa que é extremamente interessante quando nós falamos de reprodução, tá? Que nós devemos sempre pensar. Se você não tem condições psicológicas, financeiras, sociais, de trazer um filho no mundo, para que dê a ele, principalmente educação. Quando eu falo educação, não é só de estudo, é de direcionamento na vida. Repense. Tá? A espiritualidade sabe que dentro da lei de reprodução, o que é evitado, o que é barrado, tá? E o que é permitido. Isso só depende de nós. Perfeito? Nós utilizamos único e tão somente o Livro dos Espíritos para fazer esse trabalho. E teremos, no sábado que vem,
no dia 6/11, a lei de igualdade. Somos todos iguais perante Deus, perante a sociedade, perante a lei. É para nós pensarmos. Perfeito? E por enquanto hoje é isso aí. Muito bom. Todos aí? Hoje foi praticamente só nós, né?